futebol, funk e irreverência. Funk Bola 107. Doutor, pergunta óbvia, enfim, claro que ele deve passar por um exame amanhã e tal, mas no exame preliminar ali, é a mesma lesão? Enfim, o que o senhor pode falar sobre o que o Fred? Ele sentiu a mesma panturrilha, praticamente no mesmo local, entendeu? Provavelmente é a mesma lesão. A gente não fez nenhum exame, nada ainda. Segundo ele, foi logo no início que ele entrou no segundo tempo. Ele conseguiu ficar até o final do jogo ainda, mas a dor vem aumentando e tudo. Então, provavelmente é a mesma lesão. Doutor, eu sei que é uma situação que aconteceu apenas com 2, 3 minutos de jogo, mas foi o que nós estávamos sendo informados. Era um jogador que deveria aguentar de cerca de 25 a 30 minutos no máximo, né? Foi passado pelo menos para nós. Por que o jogador, então, entrou logo no início do segundo tempo? Não seria o caso de ter uma conversa mais entre vocês, médicos, preparação física, como você explicar essa situação a ele? Ou já estava previamente definido que ele entraria logo no início do segundo tempo? Não, a princípio ele estava liberado para jogar, tá? Não o jogo todo, mas 15 ou 20 minutos, ou 40 minutos, isso aí não foi combinado, só vai jogar 15 minutos, só 20 minutos. Ele estava liberado para jogar. O trabalho que ele vinha sendo feito exigia muito mais esforço do que exigiu agora esse jogo para ele. Entendeu? Então não foi porque ele jogou 15 minutos. Eu acho que não é assim, um jogador só pode jogar 15 minutos. Se ele estava liberado, ele pode jogar 15, 20, 30 ou até o jogo todo. Ele só não jogaria o jogo todo, não pela lesão na panturrilha, mas sim pela condição física dele. Então o Ronaldo achou que era melhor ele participar de uma etapa só do jogo pela condição física. Ele ficou muito tempo parado, né? E não tinha como ele conseguir 90 minutos de jogo. Por isso foi determinado o tempo de meio tempo, 45 minutos, não pela lesão da panturrilha. A lesão da panturrilha, ele estava curado daquela lesão há mais de uma semana que ele vem tratando, vem fazendo todo tipo de tratamento, cinético e tudo. Infelizmente, ele sentiu novamente. Doutor, eu vou fazer a pergunta com o maior cuidado, com a maior responsabilidade, porque se trata de um drama humano, quer dizer, o Fred estava por 70 dias sentindo nada. Mas em relação a ele, é um drama, um histórico de lesões musculares. Ano passado foi na virilha, na panturrilha agora, na mesma panturrilha. Na França ele também teve um histórico de lesões musculares. O que acontece com o Fred? É uma coincidência? Ou o Fred tem algum tipo de deficiência muscular? Enfim, é algo que o clube pretende estudar ou não tem nada a ver, é uma coincidência? Não, a princípio a gente não tem desconfiança de nenhuma deficiência muscular, né? Porque eu acho que se ele, como você falou, ele já sofreu lesões em outros clubes e ninguém descobriu nada, e pelos exames que a gente fez também no clube, não conseguimos descobrir nada de deficiência muscular, nada disso. A gente não tem pretensão em investigar esse tipo de deficiência muscular. Eu acho que ele é um jogador que é grande, apesar do biotipo dele, né? Às vezes até a panturrilha dele tem uma facilidade realmente em romper, não. E é de jogador para jogador, né? Tem muitos que, por exemplo, o Williams, que é o nosso jogador lá no Fluminense também, ele teve uma ruptura agora. Enquanto isso, o Diogo jogou com uma lesão de adutor grau 2, jogou com 16 dias. Então, uma pessoa é diferente da outra, por isso que as impressões digitais são diferentes. Doutor, boa noite. Gostaria de falar com o senhor, do ponto de vista médico, é precipitado dizer que o Fred já está fora desse jogo diante do Cruzeiro, e também em relação ao Emerson e o Diguinho, quais os cuidados que você vai tomar para que eles também não voltem a sentir as lesões? Olha, eu acho que o Fred, a gente vai fazer um exame novamente de imagem dele amanhã para saber se houve realmente um tipo de lesão, porque tudo aparenta no exame clínico dele. Ele teve uma nova lesão naquela panturrilha, tá? Mas que vai definir isso no exame de imagem. E a princípio, eu acho que pelo exame clínico ele estaria fora assim, do jogo do domingo. A não ser que eu não dê nada na ressonância, que ele melhore muito dessa dor, que eu acho que é um pouco improvável que ocorra isso. E com relação ao Emerson e o Diguinho, o Emerson e o Diguinho ele já vem treinando com a preparação física, né? E assim, quando a gente libera o jogador do departamento médico, aí a responsabilidade de colocá-lo no jogo passa a ser do preparador físico, passa a ser a parte do preparador físico, né? Então vai depender muito do preparador físico, se ele tem condições ou não de ir para o domingo, dos dois. Doutor, quando teve aquele episódio
jogos do Fred, acabou que a volta dele acabou atrasando um pouco mais, e aí teve aquela situação um pouco chata com relação ao Dr. Michel. Ele acabou procurando médicos de fora do clube, de Minas Gerais, um médico da confiança dele. Como é que os médicos do Fluminense estavam lidando, como é que era essa relação com esses médicos particulares dele? Havia esse contato entre vocês e o médico particular dele? Eu queria saber um pouco. Na realidade, o médico que ele foi em Belo Horizonte é um radiologista. Tá? É um médico que faz, ele já está acostumado a se consultar com esse radiologista, um médico da confiança dele, e que a gente sabe aqui no Rio de Janeiro que é um médico bem conceituado. Tá? A radiologia hoje de ultrassom, realmente a gente tem que fazer com uma pessoa de confiança, porque isso é um exame médico dependente, não é igual um raio-x que todo ortopedista pode avaliar. Né? E o exame de ultrassom é um exame médico dependente. Então ele foi em Belo Horizonte para fazer a ultrassonografia com o radiologista que ele já confia e que a gente também confia. A gente aqui no clube também confia no exame desse radiologista, que é o Ronaldo, lá de Minas. Tá? E assim, os exames deles foram feitos semanalmente, toda semana ele fazia um exame de controle e no final a lesão dele deu cicatrizada, estava tudo direitinho, de acordo com o exame de ultrassonografia. Ele não deixou de tratar momento nenhum, ele foi todos os dias no clube tratar, não chegava atrasado, foi assim, pelo menos agora na segunda etapa ele foi muito consciente com relação ao tratamento dele, fez tudo que era necessário para fazer para a lesão, estava curado da lesão, mas infelizmente, eu não posso afirmar isso, infelizmente eu acho que amanhã a gente vai ter certeza disso. Provavelmente ocorreu uma outra lesão ali na panturrilha dele. Não sei se foi no mesmo músculo da panturrilha, se foi em outro músculo, a gente vai saber isso com a imagem amanhã. Doutor, pela sua experiência, pelo que você diz, talvez seja a mesma lesão. Fred ainda joga esse brasileiro? Ou... vai depender do tamanho da lesão, né? Isso a gente não pode dizer. Aí é prematuro realmente, eu afirmar isso hoje, é prematuro. Mas um mínimo, assim, caso mínimo. Para te falar a verdade, a gente não confirmou a lesão ainda. Como eu falei no exame clínico, tudo leva a crer que teve uma nova lesão, mas isso não foi confirmado ainda. Então acho que o prazo agora é prematuro, não tem como a gente fazer isso. Boa noite, doutor, tudo bem? O Muricy contou pra gente que o Fred sentiu logo na segunda participação dele, né, na contusão. Você acha que o fato de ter ficado em campo pode ter agravado, né? Melhor que ele tivesse saído de campo? Não sei como funciona. Aquilo que eu tinha comentado, né, de jogar 45 minutos ou 30 minutos, né, para você ver como é que isso não influencia muito. Se, como o colega perguntou, eu sei jogar 20 minutos, eu vou 45. Foi logo nos primeiros minutos que ele sentiu, mas na primeira vez, ele parece, quando ele sentiu a primeira vez, o segundo relato dele, não foi uma dor forte, entendeu? Ele sentiu um incômodo e tudo, e permaneceu em campo até para ver se isso ia piorar. Provavelmente, assim, com o tempo piorou, mas não ao ponto dele ter que sair do jogo realmente, né? Tanto é que ele continuou jogando, foi até o final, provavelmente se economizou de usar aquela panturrilha, mas ele conseguiu até o final. Então acho que isso não piorou nada. Doutor, eu queria que você falasse um pouco da situação do Marquinhos. Ele deixou o campo no vestiário, deixou o jogo, né, deixou esse Ramalho, acabou saindo do Engenhão, foi para o carro, voltou. Você pediu para ele voltar porque tinha exame, poderia cair no exame de doping. Eu queria que você explicasse a situação do Marquinhos. Ele realmente deixou aqui o Engenhão, foi para o carro na bronca. Queria que você explicasse a situação. Isso é comum quando o jogador sai no primeiro tempo, ele tomar banho e assistir o jogo lá em cima. Ele sabia que tinha antidoping, ele em momento nenhum eu acredito que ele não tenha se ausentado do Engenhão. Todo jogo Washington também tomou banho, tudo foi assistir o jogo em outro local. Ele sabe, quando a gente tem o sorteio, no campo mesmo a gente já passa quem foi sorteado. Tá? Como ele não foi sorteado, provavelmente, com certeza, ele ficou aí para esperar o sorteio do antidoping, né? Até porque se ele for embora é considerado como positivo, então ele não vai fazer isso de maneira nenhuma. Tá? Ok? Obrigado.